Bom dia, meus alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás, Eli da Silva Braz. Olha, eu voltei aqui para fazermos a 7ª videoaula. Pouco tempo, mas eu resolvi voltar por causa de um detalhe que eu julguei importante. Olha eu aqui de novo, professor João Carlos, meus alunos do 8º ano, A, B, C e D, matemática algébrica e aplicada para o B, C e D. Veja, eu voltei aqui porque eu achei duas questões aqui assim muito importantes para dar continuidade àquela aula anterior. E nós estávamos falando de quê? Notação científica, base 10. Potência com base 10. Olha, veja bem uma coisa. É muito importante você aprender notação. Por isso eu estou insistindo. Porque muita coisa a gente vê, a gente fala de distância, fala de velocidade, fala de massa, fala de tanta coisa. E nessas tantas coisas a gente usa a notação científica até sem saber. Depois eu vou ver se eu consigo passar uma questão aqui que eu achei interessante para você, que você vira para mim e fala assim: professor, eu quero lá saber da velocidade da luz, eu quero lá saber da distância Terra, não estou muito preocupado o que é ano-luz, não estou muito preocupado com isso não, mas tinha que estar. Mas eu vou dar um outro exemplo já sobre uma coisa que você tem aí no seu dia a dia, que você me vê nessas minhas videoaulas. Você tem um celular, e esse celular tem uma coisa muito importante que eu vou passar para você. E vou mostrar como funciona legal. Mas agora eu quero mostrar esta questão aqui que eu julguei importante. Ela fala para você assim, ó: represente a distância de um ano-luz em metros, utilizando notação científica. Me dê a distância de um ano-luz em metros, utilizando notação científica. Aí você vai falar: pô, professor, aí agora o senhor engrossou o caldo, hein? Eu vou falar: não engrossamos o caldo de nada. Então vamos fazer assim. Veja bem aqui, aluno. Ele me fala em um ano-luz. Ele já me deu o valor de um ano-luz, que é 9,5 trilhões de quilômetros. Pensa, imaginou o número grande? Isso. Um ano-luz tem 9,5 trilhões de quilômetros. Trilhões. Você vê muito da gente falar em anos-luz, é em galáxia, essas coisas assim. Mas é importante. Só que ele quer que eu transforme 9,5 trilhões de quilômetros para notação científica em metros. Entendeu? Em metros. Aí eu coloquei aqui, ó, seguindo a orientação da questão, tá? 9,5 trilhões de quilômetros corresponde. Aqui está na forma o quê? Na forma o quê? Já falei isso tanto, gente. Qual é aquela forma que está ali, meu Deus do céu? Eu já falei tanto para vocês. Ah, não lembrou? Ah, mas a aluna lembrou. Na forma inteira. Eu vou ler um textinho aqui rapidinho, olha só para você entender. Um ano-luz é a distância aproximadamente de 9,5 trilhões de quilômetros, percorrida durante um ano viajando a impressionante velocidade da luz, que é de aproximadamente 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. O diâmetro da nossa galáxia, Via Láctea, é de aproximadamente 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz. Um ano-luz, um só, aluno, é 9,5 trilhões de quilômetros. Agora você imagina 100 mil anos-luz. Não é anos, não, é ano-luz. Ano-luz. Ah, mas eu quero falar anos, então tá bom.
pode falar anos, traço, luz. Pronto. Não vamos discutir por causa disso. Mas vamos voltar ao que me interessa. Então eu peguei aqui 9,5 trilhões de quilômetros na sua fórmula inteira e transformei para notação científica 9,510 a 12ª quilômetros. Veja, aluno, ele me pediu que ele quer em quê? Em metros. Aí você vai lembrar assim, pois o professor já falou para mim várias vezes que 1 quilômetro tem 1000 metros. Bom, e 1000 metros, se eu representar em forma de notação científica, é 10 à terceira. Moleza agora, ficou fácil. Então nós vamos transformar 9,5 trilhões de quilômetros, para metros. Moleza para nós. Aí você vai falar para mim assim, professor, estou entendendo, o senhor colocou aqui 9,5 vezes 10 à 12ª. Tá, é a minha notação científica daqui. Mas o senhor está multiplicando por 10 à terceira também, professor. Por quê? Porque, aluno, 10 à terceira é 1000. Mas nós não estamos trabalhando notação científica. Então eu já peguei 1000 e transformei ele para 10 à terceira. Então tá bom. Aí isso aqui nós vamos trabalhar com a propriedade de mesma base. Quando eu tenho a propriedade de mesma base, significa dizer que eu conservo a base e somo os expoentes. Quando eu estou trabalhando o quê? Multiplicação. Tá, professor, e se eu estivesse trabalhando divisão? Simples, aluno. Conserva a base iguais e subtrai os expoentes. Estou sendo claro? Na multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. Na divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, peguei 9,5, que multiplica, vê que eu fiz aqui desenhadinho para você entender? 10 à 12ª, que multiplica 10 à terceira. Dizem que 12 mais 3 é quanto? 15. Logo, 9,5 trilhões de quilômetros transformado para metros vai ser 9,5 que multiplica 10 à 15ª metros. Metros. Veja, eu coloquei aqui só para você visualizar a essência dessa base. Veja, conta comigo. 3, 6, 9, 11, 12. Aqui eu estou falando de trilhão. 9,5, 10 à 12ª quilômetros. Olha o tamanhozinho do número. Agora eu transformei ele para quê? Metros. Metros. Veja, analisa comigo. Aqui eu tinha 12. Aqui é 10 à 15ª. Olha só. 3, 6, 9, 12. Com 3, 15. 9,5 vezes 10 à 15ª. Metros. Metros. Certo? Veja bem. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Calma aí. Só um instantinho. Voltando para finalizar a questão que a gente estava discutindo há pouco. Lembra que eu falei para vocês da Via Láctea e tal? Falei para vocês que um ano-luz tem 9,5 vezes 10 à 15ª metros. Se fosse quilômetro, seria 9,5 vezes 10 à 12ª quilômetros. Então aqui eu fiz uma para a gente encerrar essa situação, trabalhando potência. Fiz o seguinte, o diâmetro da Via Láctea
é 100 mil anos-luz. Eu quero a metade disso daqui. Então, a metade de 100 mil anos-luz é quanto? 50 mil anos-luz. 50 mil anos-luz é quanto? 5 vezes 10 a quarta. Porque 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, 1000 vezes 10 é 10 mil. 10 mil vezes 5 dá 50 mil. Então, 5 vezes 10 a quarta, vezes 9,5, 10 a 15ª, que é ano-luz, um ano-luz em metros. Então tá aqui. Bases iguais aqui, certo? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Mantive as bases. Base 10, base 10. Somei 4 mais 15, que vai dar quanto? 19. 10 a 19ª. Mas eu tenho 5 aqui e tenho 9,5 aqui. O que você faz? 5 vezes 9,5 acha 47,5. Antes que o aluno me pergunte, mas não é 45? Não, aluno, não. Porque é 9,5. Não é 9, é 9,5. Então eu achei 47,5, 10 a 19ª. Mas eu quero simplificar mais ainda. O que eu fiz? Peguei 47,5 e tirei 10. Certo? Se eu tirei 10, então ficou, dividir por 10, vai ficar 4,75, porque 47,5, tirei 10, ficou 4,75 vezes 10 a 20ª, porque antes não era 10 a 19ª, mas eu peguei um, certo? Para transformar ele num número decimal melhor, o que eu fiz? Mais simplificado. Então ficou de 10 a 19ª, ficou 10 a 20ª metros. Então, olha só. Veja, aluno, o diâmetro, então, da nossa amiguinha aqui vai ser quanto? 4,75, 10 a 20ª metros. Viu como que é fácil? É muito fácil. Eu acho que até eu consegui aprender, hein? Eu acho que até eu consegui aprender. Eu acho que aprendi. Bom, brincadeiras à parte, eu acho que essa parte de notação científica está bem explicado, está bem entendido. Façam bom uso da aula, estudem para a minha prova dessa semana. Nos vemos amanhã, ou numa outra edição extraordinária. Tchau, pessoal. Bons estudos. Não esqueça, vocês têm que tirar 8, no mínimo 8 na minha prova. É fácil. Tchau. Fiquem tranquilos. Nos veremos.